Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 126. Salmo 126, eu vou fazer essa leitura. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos agora cantar o hino 63, As Muitas Bênçãos. Os irmãos que tiverem seus hinários em casa, ou muitos conhecem este lindo hino, podem estar onde estão, louvando ao Senhor com este hino. As muitas bênçãos. Quantas bênçãos Deus já fez, são realmente incontáveis. Vamos orar, irmãos. Graças te damos, Senhor, pelo dia. Graças te damos, meu Deus, pelo dom da vida, pela salvação preciosa em Cristo Jesus, pela saúde, pelo trabalho, pela nossa família, pela igreja, por esse dia, meu Deus, dedicado ao Senhor. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade em que temos de mesmo separados corporalmente, mas em ajuntamento aqui, meu Deus, virtualmente, para aprender de Ti, meu Deus. Rogamos ao Senhor que o Senhor abençoe o Teu servo, que irá
trazer-nos, Pai, os teus ensinamentos, que eles sejam para edificar as nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos, ó meu Deus, não sermos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela, meu Deus. Obrigada pelas bênçãos recebidas do Senhor, meu Deus, são realmente numerosas, incontáveis, meu Deus, que possamos, Senhor, ser sempre gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem, Pai, operado em nossas vidas, desde sempre, meu Deus, que possamos dedicar esse dia ao Senhor e que possamos estar também, Senhor, atentos às 19h30 para prestarmos o culto devido a Ti também, meu Deus. Abençoe a todos que estão ouvindo, Pai, agora e esteja conosco neste momento, Pai. Louvado seja o Senhor por tudo, meu Deus, e abençoa, Senhor, a todos nós e ao Dr. Joel que irá trazer a palavra também, meu Deus. Em nome de Jesus que eu oro, com perdão dos nossos pecados. Amém. Apenas alguns avisos. Lembrando, nosso culto agora às 19h30, que será não presencialmente, mas pelo Instagram e também depois pelo canal do YouTube. E também na quarta-feira, nosso estudo bíblico, também às 20h, pelo canal do YouTube, também pelo Instagram. Aos sábados, às 19h30, tem a reunião, 19h30, né? Tem a reunião dos jovens e adolescentes também. E o culto doméstico já está postado no canal do YouTube também. As famílias estejam reunindo com os seus filhos para estarem dedicando esse dia e aproveitando para estar ensinando os seus filhos em família a palavra do Senhor, né? Estar em comunhão com o Senhor. Queremos parabenizar os aniversariantes da semana. Hoje é aniversário do Ademar Augusto, amanhã do Doni Yuri, dia 3 do Antônio Júnior, Jefferson Crozara, Lloyd Salum, Neander Castro e dia 6 da Thalita da Costa Salum. Deus esteja abençoando ricamente a cada irmão. Bom dia, irmãos. Por coincidência, o texto que eu vou usar é do Salmo que nós acabamos de ler e eu vou lê-lo novamente. Salmo de número 126. A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Esse salmo ele é bem conhecido e talvez um dos mais preferidos de todos os cristãos. Ele fala de restauração, fala de alegria, fala de júbilo. E a palavra de Deus, ela realmente nos convoca a vivermos assim sempre alegres. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E este é um desafio para nós como cristãos. Nós estarmos alegres em toda e qualquer situação, mesmo que passemos por adversidades. Deus, ele deseja que os seus filhos neste mundo tenham espírito tranquilo e tenham regozijo, tenham também gratidão nos seus corações. E o salmista fala que Deus havia livrado o seu povo no passado. O salmista também expressa a confiança
de que Deus agiria naquele presente, e assim como Deus ia agir no futuro daquela nação. Nós não sabemos com certeza quem escreveu este salmo, mas ele foi escrito no contexto pós-exílio da Babilônia. Nós lembramos que o povo judeu, especialmente o povo de Judá, ele foi levado cativo por Nabucodonosor em 3 oportunidades. Possivelmente o ano 605, quando Jeoaquim era rei em Judá, foi levado um grupo de judeus para a Babilônia. Neste primeiro grupo foi quando Daniel e os seus amigos foram levados. Depois, no ano 597, quando Joaquim, que era também chamado de Jeconias, foi levado também um outro grupo de cativos para a Babilônia. E por fim, no ano 586, quando Zedequias era rei em Judá, foi levado então o terceiro grupo cativos para a Babilônia. Lembramos que Joaquim ou Jeconias foi aquele que permaneceu ali, ele foi preso, levado para a Babilônia, e ele permaneceu ali até a sua morte, e Jeconias é aquele que está na descendência, Jesus está na descendência dele. No ano 538, quando o Império Medo-Persa domina a Babilônia, toma o reino, logo no início do governo, Ciro, ele assina um pregão permitindo o retorno do povo para as suas terras, especialmente o povo de Judá. E nós sabemos pela história e pelos relatos bíblicos que veio uma primeira leva com Zorobabel, em torno de 50 mil pessoas vieram nesta primeira leva com Zorobabel. E depois, no ano 458, já quase 70 anos depois, retorna um grupo de levitas com Esdras. E em torno de 14 anos, 15 anos depois, no ano 444, retorna Neemias, com o intuito de restaurar os muros em Jerusalém. Durante esse período de quase 90, quase 100 anos, esses líderes, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, que foram profetas neste período, eles sofreram bastante perseguição dos povos que habitaram naquela terra durante o exílio que estiveram na Babilônia. Então, os amonitas, os moabitas, os samaritanos, que era uma mistura de povos que foram colocados ali naquela época, quando o rei da Assíria dominou o reino do norte. E mesmo assim, com toda a dificuldade, enfrentando essas dificuldades, eles conseguiram reconstruir o templo, demoraram, é claro, reconstruíram a cidade e também os muros de Jerusalém. E neste contexto é que o Salmo foi escrito. Jerusalém estava sendo reconstruída, não é? E o povo vivendo já numa situação de dificuldade. E quem sabe Esdras, quem sabe Neemias, ou um desses que veio juntamente com o povo no retorno, escreveu esse salmo. E nós vamos refletir sobre esse salmo com o salmista, olhando para trás, olhando para o presente e também olhando para o futuro. E olhando para trás com gratidão, é o que nós vamos fazer. Olhando para o presente com o desejo ardente de ver a intervenção divina. E olhando para o futuro com a expectativa, com a esperança de abundante colheita, de bênçãos. E eu gostaria de aplicar essas reflexões no nosso contexto atual. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Quando nós olhamos para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para a capela, nós olhamos que Deus tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Quando nós olhamos para o futuro, nós temos dobrado os nossos joelhos, pedindo a intervenção de Deus nesse momento que nós passamos por dificuldades. A igreja tem feito isso,
Nós pessoalmente temos feito isto e pedindo que Deus restaure a nossa sorte. E olhando para o futuro, nós mantemos uma viva esperança de abundantes bênçãos de Deus em breve tempo. É a nossa expectativa. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar é olhando para trás com gratidão. Os 3 primeiros versículos dizem isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então, nesses 3 versos, o salmista registra a alegria do povo de Deus pela restauração passada. Eles já estavam em Jerusalém. Ele então olha para trás, para o momento de libertação do exílio da Babilônia, e lembra o sentimento de alegria do povo que ele também sentiu. Por isso que parece que esse salmo foi escrito por alguém que viveu aquele momento. Porque ele diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E ele diz: eles ficaram numa situação de muito júbilo, de muita alegria. E esse era o sentimento do salmista e do povo. Era um misto de alegria e de incredulidade. Será que isso é verdade mesmo? Depois de 70 anos, será que isso está acontecendo é realmente verdade? Será que nós podemos realmente voltar para a nossa terra? E eles ficaram surpresos com um decreto do novo rei, que tinha assumido o domínio sobre eles. E o rei estava dizendo que eles poderiam voltar para a sua terra. E o salmista então diz que então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ou seja, houve grande alegria, houve grande celebração entre eles, ao ponto das outras nações reconhecerem que alguma coisa de extraordinário tinha acontecido com aquele povo. Então, ao ponto das nações dizerem assim: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os povos reconheciam esse acontecimento. E o próprio povo dava testemunho disto, dizendo: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. O povo reconhecia que a libertação veio das mãos de Deus. Ciro foi apenas um instrumento nas mãos de Deus para que assinasse aquele decreto de libertação do povo. Então, o povo reconhecia que a sua libertação era um ato da providência soberana de Deus agindo no coração daquele novo rei. E eu queria fazer uma aplicação para os nossos dias atuais. Eu queria fazer essa aplicação para que nós possamos olhar para trás, para a nossa vida pessoal, para o passado da nossa família, para o passado da igreja, da Capela Presbiteriana de Anápolis. Nós recordamos inúmeras bênçãos recebidas da providência de Deus. Bênçãos que muitas vezes nós não mensurávamos essas bênçãos, porque vivíamos num período de tranquilidade. E Deus realmente tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Bênçãos materiais, bênçãos emocionais, bênçãos espirituais. E precisamos olhar para trás com gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. E neste momento de dificuldade termos profunda gratidão ao nosso Deus. O hino que nós cantamos, hino bastante conhecido, bastante cantado por nós, ele diz: se da vida as vagas procelosas são, ou seja, se na nossa vida as ondas, das tormentas, ondas procelosas, são tsunamis, são ondas gigantes. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão,
Esse momento é um momento de reflexão e tem muitas pessoas dizendo isso. Está julgando tudo vão. Tem dinheiro, mas não podem viajar, não podem gastar. Não pode sair de casa. Nós velhos não podemos encontrar com os mais novos. O trabalho está sendo prejudicado. O mundo, a perspectiva é terrível. Então, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quando olhamos para a história do povo de Israel, para o povo, para a igreja de Deus através dos tempos, quantas bênçãos. Quantas bênçãos Deus tem feito na vida da igreja, na vida pessoal de cada um de nós, na vida das nossas famílias. Então, nesse momento, é um momento de nós refletirmos sobre isto. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. É um momento de nós pensarmos também na nossa restauração completa. A restauração das nossas vidas. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quem minora o nosso mal são as misericórdias de Deus. E nós temos que pensar, refletir sobre isto, olhando para o nosso passado com gratidão no nosso coração e a certeza de que quem nos abençoa poderosamente é o nosso Deus. O versículo de número 4 é o segundo ponto, quando nós vamos olhar para o presente e clamar pela intervenção divina. Olhando para o presente e clamar pela intervenção divina. Nós temos orado assim, a igreja, e eu sei, a gente tem visto pessoas e pessoas orando pela intervenção divina, para que Deus pudesse aplacar a virulência dessa enfermidade, para que Deus pudesse agir, diminuindo o sofrimento, as mortes, os sofrimentos de pessoas, o sofrimento das nações. E nós temos que olhar para esse momento e clamar a Deus sobre isto. O salmista então diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ele fala de uma restauração que já tinha acontecido, que é a restauração do cativeiro. Mas agora estavam vivendo naquele momento onde estavam sofrendo a perseguição dos amonitas, dos moabitas, dos samaritanos, na construção da cidade, da reconstrução do templo, a reconstrução dos muros. E ele, Senhor, nós precisamos de uma restauração no momento. E nós temos que pensar sobre isso. Nós clamamos a Deus também por essa restauração. Nós sabemos que o Negueb era um deserto no sul de Judá, que na maioria do tempo ele fica seco, mas com as chuvas, com o degelo dos montes, muitos rios e riachos se formam naquela região e tornam aquela região fértil, onde o agricultor ia plantar naquele momento. E o salmista celebrava então o passado, e agora ele pede a intervenção divina no presente. Ele sabia que as vitórias passadas não garantem o triunfo de hoje. As bênçãos da restauração são lembradas com gratidão, mas elas não garantem a vitória naquele momento que eles estavam sofrendo. O povo passava por um momento de grande sofrimento e tristeza, mas ele tinha certeza que Deus podia intervir mudando aquela circunstância, porque ele sabia do poder de Deus que pode fazer isto. E nós sabemos disso. Eu tenho orado e tenho pensado sobre isso. Deus
acabou com muitas pestes, a Bíblia relata isto, e Deus pode fazer. Deus mudou muitas e muitas histórias, e Deus pode fazer isso. O Romas, domingo passado, tratou disso aqui, guerras vencidas pelo povo, um povo menor, vencendo o maior pela providência de Deus. E nós hoje passamos por um momento de tristeza, de incerteza, mas Deus Ele é o mesmo, e Ele pode atuar poderosamente. E neste versículo eu queria tirar pelo menos 5 verdades preciosas que o salmista nos deixa transparecer. Que o passado de glória e paz não garante um presente venturoso. As vitórias de ontem não servem para celebrar hoje. Todo dia é tempo de andarmos com Deus. Ela serve para a gente recordar com gratidão, mas nós podemos passar por aflições. Jesus disse isto, que no mundo nós teríamos aflições. Um outro ensinamento é que a sequidão do presente não deve ser motivo de desânimo, mas momento de oração e de clamor. Os sofrimentos servem para isso, e muitas vezes Deus nos chacoalha para que nós possamos tornar mais tementes a Ele e mais dependentes dEle. O salmista não desespera, ele clama: Senhor, restaura a nossa sorte. E nós temos que orar nesse momento: Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida, restaura o nosso trabalho, restaura a nossa igreja, restaura as nossas famílias. Em terceiro lugar, a restauração é obra soberana da vontade de Deus. Ele não busca salvação para ele e uma solução que ele pudesse fazer, mas ele busca a solução em Deus. Então ele diz, ele clama: Senhor, restaura a nossa sorte. E em quarto lugar, ele sabe que a restauração é fruto da oração. O salmista orou ardentemente pedindo pela ação de Deus, e Deus atende as nossas orações, e nós temos que orar e orar. E às vezes o tempo vai passando, a gente começou às vezes orando mais ardentemente, e agora nós nos acostumamos com a situação e passamos a orar menos do que nós orávamos no começo. E em quinto lugar, a restauração é um milagre de Deus. Deus pode perfeitamente restaurar pela sua ação bondosa, assim como o deserto floresce ao ser irrigado pela água, assim o nosso cenário também floresce e frutifica pela ação de Deus, agindo na história do mundo, agindo na história da igreja, agindo na história pessoal de cada um de nós. Faça uma aplicação. Vivemos nos dias atuais e há quase mais ou menos 3 meses já difíceis momentos de sofrimento, de tristeza, e verdadeiramente um deserto nas nossas vidas, no trabalho, nas famílias, nos negócios e na vida da igreja. Não é fácil administrar. Tenho conversado com pessoas, inclusive da igreja católica, e eles falando da dificuldade de administrar esse momento da igreja. E o que nós devemos fazer é orar mais, clamar pela misericórdia de Deus. Deus é aquele que pode mudar essa história de pânico, de insegurança que se abateu sobre as nações e especialmente sobre o nosso país. Deus pode intervir milagrosamente, e Ele pode intervir através da ação dos homens. Sabemos que estão as nações, os cientistas estão lutando por uma solução, e Deus pode perfeitamente, usando meios, não usando meios, agir milagrosamente, fazendo com que isso passe. E a nossa oração, o nosso desejo de clamar a Deus por isso. Em terceiro ponto, olhando para o futuro com expectativa. Às vezes nós olhamos na nossa situação atual, não vislumbramos aonde está o fim.
não vemos uma luz no fim do túnel. Os cientistas também não sabem. Aqueles que lidam com a pandemia também não sabem. Mas nós sabemos que Deus conduzirá a um fim proveitoso para nós, para a sua igreja. O salmista nos ensina a olhar para o futuro com a expectativa do semeador, que lança semente no solo. Muitas vezes o semeador lança a semente em terra seca, mas com a certeza de que aquele que manda a chuva, ele é soberano para fazer florescer o deserto. E muitas vezes o semeador molha a terra com as suas próprias lágrimas, mas esperando abundante colheita. Do semeador é exigido esforço, dedicação. Para semear ele precisa sair e andar. Então nós não podemos parar, nós temos que continuar semeando, andando e esperando e confiando nesta expectativa de que Deus há de conduzir a bom termo o final de todas essas coisas, e que nós haveremos ainda de colher abundantes frutos nessa colheita. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, quando ele está mandando colher aquelas ofertas para a igreja em Jerusalém, ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto o coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Esse é um momento também de assistência. Nós temos visto no nosso país muitas firmas, empresas, pessoas individualmente se envolvendo em assistir aqueles que estão necessitados, porque esse número aumentou assustadoramente. Vi essa semana uma padaria em São Paulo, onde a padaria começou a colocar na porta saquinhos de pão, dizendo: se você não tem dinheiro, pode pegar. E é interessante que a comunidade entrou nisso, compra o pão para levar para casa, compra um saquinho e põe ali, e as pessoas pegam. Um varal onde as pessoas colocando alimentos, máscaras, algumas coisas, onde a pessoa pode passar e pegar. Então a igreja tem que entender também que esse é o momento de ajudar, de assistir aos necessitados. Precisamos de pensar nisso. Esse texto de Paulo estava falando sobre essas ofertas. Ele diz: quem semeia pouco, pouco também vai colher. E o semeador, ele semeia com essa expectativa grande de abundantes colheitas. Então a semeadura pode ser com lágrimas, mas a colheita é certa e acontecerá com júbilo. Olhando para o futuro, temos que investir na nossa vida espiritual, investir na vida da nossa família, investir no nosso trabalho. E talvez esse momento foi um momento um momento de reflexão, para que nós voltemos para essas necessidades, necessidade da família, necessidade de valorizar o trabalho, necessidade da igreja, da comunhão dos nossos irmãos. Então, precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos de orar mais e cada vez mais, precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É triste ver. Há pouco tempo eu vi um irmão dizendo: olha, eu já vi tantos filmes, não sei isso, aquilo outro, me entristeceu o coração. Gostaria que ele dissesse: olha, eu já li a palavra de Deus tanto, já orei tanto,
Tenho lido livros a respeito disso. Tenho lido livros nestes dias sobre bibliografias de homens de Deus. Eles sofreram tanto. Estou terminando um livro novamente que eu já li sobre a jornada do Império, sobre a vida de Calley, aqui no Brasil. Estava mostrando para o Daniel sofrimentos. Ele viveu aqui no Brasil um bom de tempo, sofreu na Ilha da Madeira durante muito tempo, perseguição aqui no Brasil também, e ele foi um contemporâneo de Simonton. Lá ele cita os encontros que teve com Simonton, e ele viveu no Rio de Janeiro, enfrentou pestes, da cólera, febre amarela, e viveu. E interessante, na vida de George Whitefield, eu achei um pensamento interessante. Ele diz assim: nós somos imortais até que o plano de Deus se cumpra na nossa vida. Somos imortais. Podemos perecer com a Covid, mas nós seremos imortais enquanto Deus tiver um propósito na sua vida. E o dia que esse propósito terminar, com Covid, sem Covid, Ele há de nos chamar. E assim foi na vida de muitos homens de Deus que sofreram, mas foram homens de oração, de estudo da palavra de Deus e de pregação da palavra de Deus. Esse é o momento de também pregarmos a palavra de Deus. Há um momento que o povo está... A morte faz a pessoa pensar nessa possibilidade, e é um momento que ele tem mais ouvido para ouvir. Possamos aproveitar essa oportunidade para lermos mais, orarmos mais, pregarmos mais. Precisamos investir, então, nessas áreas, na nossa vida pessoal, também na vida da nossa família, na vida da igreja e na vida das pessoas, para que elas conheçam a Cristo Jesus. Caminhando para o fim, eu queria fazer mais duas aplicações. Primeiramente, eu queria perguntar para aqueles que baseia a sua alegria. O que faz você feliz? O que dá a você alegria? São tempos de paz e tranquilidade, são conquistas pessoais, ter dinheiro, ter fama, ter muitos bens, ter diplomas, poder viajar. Todas essas coisas não estão sendo suficientes para dar alegria neste momento de pânico. Se a alegria está nisto, a pessoa seguramente está triste. Nesse momento, os ricos, os doutores, os famosos estão todos apavorados, estão em pânico. Aliás, o início de pandemia está nisso mesmo, de pânico. É a mesma raiz. Então, as riquezas, as conquistas, a fama, o conhecimento vão passar. Todas essas coisas são passageiras e são secundárias. As pessoas estão descobrindo que não precisa disso para viver. Hoje em dia as pessoas estão precisando mais de pijama do que de roupa. Não é isso? Porque não precisa de muito para viver. A única razão, a única fonte de verdadeira alegria é Deus e a obra que Ele fez por nós através de Cristo Jesus na cruz. Aquilo que Cristo fez e ainda fará. Visto que a nossa restauração, como eu já afirmei, ela vai ainda se completar um dia, quando Jesus voltar ou quando nós formos chamados à presença dEle. Tem muita gente nesses dias entrando em desespero, em depressão, com medo da morte, com medo do desemprego, com medo de perder os seus bens e com medo do vírus, que não sabe quando deixará de trazer esse temor. E as pessoas estão apavoradas. Se você está assim, com medo e sem alegria, volte-se para Deus.
Ele é a única fonte de alegria verdadeira em toda e qualquer situação. E a segunda aplicação é para aqueles que estão tristes, que estão abatidos, estão sem ânimo de continuar a luta. Gostaria de, mediante a reflexão nesse salmo, que você se enchesse de júbilo, de alegria, olhando para trás. Não importam as tristezas, as angústias e o sofrimento. Olhe para a cruz de Cristo e veja o perdão e a libertação que Ele nos concedeu. Deus nos reconciliou com Ele mesmo através da morte de Cristo na cruz. Isto é motivo de regozijo no nosso coração. Alegre o seu coração no Senhor Jesus e no que Ele fez na cruz por nós, que ao recordar o grande amor de Deus demonstrado na cruz, isso possa trazer alegria ao nosso coração. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, 8 a 10, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo, então, o morrer de Jesus Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, meus amigos e irmãos, diante de toda e qualquer situação, devemos dar bom testemunho da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo então, diante dos dias difíceis que vivemos, olhe para trás e seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Olhe para frente, para o presente, com constante clamor e oração, pedindo: Senhor, restaure a nossa sorte. E também olhe para frente, com a ardente expectativa de que o Deus soberano, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos e pensamos, conforme o poder dEle que opera em nós. Olhe para trás com gratidão. Olhe para o presente com oração. E olhe para frente com a expectativa de abundante colheita, de abundantes bênçãos nas nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe e nos faça refletir na palavra dEle e confiar nas verdades soberanas que tem essa palavra que Ele deixou para nós. Deus assim nos abençoe. Pai, agradecemos pela Tua palavra, pela preciosidade, ó Deus, dessa palavra. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos trazido a fé em nossos corações. Agradecemos, ó Deus, porque temos a liberdade de refletir na Tua palavra. Agradecemos pelas nossas famílias, agradecemos pela existência da Tua igreja. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a vida, tem preservado a nossa saúde. O Senhor tem nos dado, ó Deus, a oportunidade de nós refletirmos sobre a Tua palavra poderosa. Temos um país onde nós podemos também ter liberdade de pregar a Tua palavra. Agradecemos por esse dia, rogamos a bênção, ó Deus, sobre a Tua igreja, sobre os nossos irmãos. Consola, conforta o nosso coração, anima-nos. Que tenhamos, ó Deus, gratidão no nosso coração. Tenhamos, ó Deus, vida de constante oração e vida, ó Deus, de alegria, expectante, ó Deus, ardente expectativa de aquilo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida da Tua igreja. Perdoa, ó Deus, a nossa negligência, perdoa, ó Deus, a nossa falta de fé e abençoa-nos, ó Deus, como pessoa, como família, como igreja. E nós oramos, ó Deus, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, meus amados irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.